Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Educação, que está aqui também, Sr. Ministro da Educação, esta deveria ser ou deverá ser a audição mais calma que já tivemos consigo, neste caso, no meu caso pessoal, na Comissão da Educação, porque isto é uma audição sobre o futuro. E, felizmente, há uma tentativa, tal como houve no passado, do Governo atual de falar com os partidos da oposição para conseguir encontrar uma estratégia comum, tal como se fez no passado e com os bons resultados que conhecemos. O Sr. Ministro começou por fazer uma análise mais ou menos correta, no seu entender, daquilo que é a história dos fundos europeus em Portugal, da sua utilização e da forma como o PT 2020 foi ou não programado e utilizado. Há uma coisa, uma matéria principal que eu tenho que lhe chamar a atenção, porque essa é uma grande preocupação do seu setor e admito seja a sua maior preocupação até dentro da educação. O Ministério da Educação não fez ainda, e passa a expressão, o desmame do financiamento comunitário para algumas áreas muito específicas da governação. O Sr. Ministro sabe tão bem como eu que, por exemplo, o ensino artístico, até meio do governo anterior, era totalmente dependente de financiamento comunitário. O ensino profissional que o Sr. Ministro gera hoje continua totalmente dependente do financiamento comunitário. O investimento em infraestruturas depende, grosso modo, quase 85% do financiamento comunitário e, praticamente, na sua área, a investigação não é sua, mas também é uma área que está relacionada e depende brutalmente do financiamento comunitário e preocupa uma estratégia de saída. Porque o Sr. Ministro sabe tão bem como nós que as prioridades da Comissão Europeia vão se ajustando ao longo dos anos àquilo que são as necessidades e àquilo que deve ser o caminho de futuro para cada país. E preocupa-me que este desmame não esteja a ser feito progressivamente e o orçamento do Ministério da Educação continua muito dependente dos fundos comunitários. O Sr. Ministro sabe também, ainda recentemente, deu início a novas turmas de iniciação no ensino profissional, para as quais o Sr. Ministro tem dinheiro para pagar aos formandos, mas não tem dinheiro para pagar aos professores, porque isso não é permitido. E é bom começar a resolver este problema, que é um problema seu, é um problema que também já herdou, e é um problema que quem virá a seguir para continuará a ter, e convém criar esta estratégia de saída. Depois, o Sr. Ministro costuma dizer, e hoje voltou a dizê-lo, que o PT 2020 é muito mau. Aquilo que lhe deixaram é muito mau. Mas é graças a isso que lhe deixaram, que é muito mau, que o Sr. Ministro, tudo aquilo que são inovações no seu mandato, consegue financiar. Quase todo o investimento em infraestruturas é graças ao PT 2020. Faria se ele fosse bom. E importa aqui lembrar também, ao Sr. Ministro, já que fala tanto da última década de infraestruturas, que, por exemplo, convém que saiba isto, era prioridade negativa para a Comissão Europeia, na negociação deste quadro, daquele que agora termina, a construção de infraestruturas. Porquê? Por causa das broncas e todo o que aconteceu com a parte escolar. E se for consultar os dossiês, terá lá. E, portanto, não é responsabilidade, é verdade, Sra. Deputada, infraestruturas escolares eram prioridade negativa. Se é mentira, arranja um documento a desmentir isto. Depois, Sr. Ministro, é por essa razão que as infraestruturas ficam nos paióis regionais. É por essa razão que o Sr. Ministro teve que pedir às câmaras municipais para financiarem metade da componente nacional que era devida dos 15% e que é da Câmara Municipal. Quis manter as suas escolas, ou pagava os 7,5% que eram do Governo, ou então não tinham escolas. Mas, Sr. Ministro, nós temos que olhar para aquilo que é o futuro destes programas e, tendo em conta a sua análise, ficámos claramente com a sensação que tudo o que for abaixo daquilo que é o atual PT 2020 é uma desgraça. Porque se o Sr. Ministro diz que o PT 2020 foi uma desgraça para o setor da educação, eu quero lhe perguntar é como é que vai conseguir, quais são as áreas das quais vai abdicar para conseguir manter o atual financiamento e aumentá-lo nas áreas que tem e alargá-lo aos outros, porque não há omeletes sem ovos. E se o PT 2020 é tão mau e só dá para isto, eu queria perceber qual é que é a sua estratégia para conseguir alavancar dentro do Governo e junto da Comissão Europeia, tendo em conta as prioridades da Comissão Europeia e as prioridades dos seus colegas, para garantir que o próximo programa quadro consegue responder a isto. E, por exemplo, já que falo em reprogramação, o Governo teve aqui a oportunidade de fazer uma reprogramação no PT 2020 e o Sr. Ministro sabe tão bem como eu que a esmagadora maioria dessa reprogramação é feita para a ferrovia e para a área de Lisboa. O que nos parece
uma violação clara dos princípios que coexistiam de apoio direto à convergência e às regiões do interior. Eu não percebo como é que se cumpre este objetivo da convergência, apostando tudo no metro de Lisboa e no comboio de Cascais. E, portanto, isto não é convergência, isto não é educação. O Governo pôde reprogramar, tem liberdade para o fazer, foi reprogramar algumas coisas do PT 2020 para garantir o financiamento, por exemplo, de algumas áreas da educação ou do ensino profissional onde faltava dinheiro, mas podia se calhar ter feito mais na reprogramação. O Governo aqui fez uma opção entre lhe dar o dinheiro que o Sr. Ministro queria para a educação, foi dar ao Ministro das Infraestruturas e Transportes e ao Presidente da Câmara de Lisboa e ao Ministro do Ambiente. Mas para o futuro, aquilo que nos parece importante, e termino já, Sr. Presidente, não querendo abusar da sua paciência, preocupa-nos aqui que no período que aí vem, e não serão já os próximos 2 ou 3 anos, é importante que o Sr. Ministro perceba que é importante é garantir a influência junto da Comissão Europeia para as prioridades da Comissão, é essa a estratégia do Governo, tendo em conta que o próximo pacote será dificilmente superior ao atual, como é que nós vamos conseguir garantir qual é a sua estratégia para garantir que mantemos aquilo que já temos, que é mau, e mesmo assim conseguimos aumentar, porque daqui a 2 ou 3 anos estaremos aqui neste mesmo lugar a tentar perceber como é que se conseguiu fazer melhor e qual é que foi o caminho alternativo para manter tudo o que tem, acrescentar mais e mesmo assim conseguir fazer tudo isso com um orçamento semelhante, porque nós entendemos, e é essa a perspectiva do PSD, que a nossa união em torno desta proposta é garantir que Portugal vai com uma posição forte para a negociação em Bruxelas, para garantir pelo menos um pacote igual àquele que nós já tivemos e nada menos do que isso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.